É verdade, essa tal língua falada por muitos não vem através do Espírito Santo. E veja só o significado da palavra estranha. Estranha, esquisita, anormal e desconhecida. Mini Dicionário Luft, página 273. Por isso Paulo nos fala com toda a sabedoria que vem da consciência divina, nos instruindo a respeito dos dons espirituais e principalmente do dom de língua e como agir na casa de Deus para edificação de todos. Assim como veremos alguns comentários de maneira bem resumida referente ao dom de língua através da Bíblia MacArthur, revista e atualizada, em 1 Coríntios 14, 2 a seguir. E assim está escrito nos comentários abaixo. Embora em algumas traduções não esteja indicado de modo consistente a distinção entre a forma singular língua e a forma plural línguas, isso é fundamental para correta interpretação deste capítulo. O singular para distinguir o falso dom da algarávia pagã e o plural para indicar o dom genuíno de uma língua estrangeira. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Comentários. Quem fala em outra língua está no singular, indicando que se trata da falsa algarávia, do falso discurso estático pagão. Na palavra língua é usado o singular, porque a algarávia não pode ser plural. Não existem diversos tipos de línguas inexistentes. Existem, todavia, diversas línguas. Assim, quando fala a respeito do verdadeiro dom de línguas, Paulo emprega o plural a fim de fazer distinção, ou seja, diferença de língua e outras línguas. Veja o significado da palavra algarávia. Linguajar confuso, difícil de entender, confusão de vozes. Mini Dicionário Luft, página 24. Na palavra não fala a homem senão a Deus, uma tradução melhor seria a um Deus com D minúsculo. O texto em grego não tem o artigo definido. A algarávia deles era adoração a deuses pagãos. A Bíblia não apresenta nenhuma ocorrência de qualquer cristão falando a Deus em nenhuma outra língua, a não ser na língua comum dos seres humanos. Ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Os coríntios carnais, usando falso discurso estáticos do paganismo, não estavam interessados em ser entendidos, mas em apresentar um espetáculo dramático. O espírito por intermédio do qual falavam não era o Espírito Santo, mas o próprio espírito humano deles ou algum demônio. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, isto é, o que fala na sua própria linguagem, edifica a igreja. Quem fala em outra língua, novamente, como no verso 2, Paulo usa o singular para mencionar a falsa algarávia pagã e de modo sarcástico aponta o seu egoísmo como um tipo de autoedificação.
Essa edificação própria, ilícita, é oriunda da emoção, induzida pelo orgulho, que apenas produz mais orgulho. Pois, como está escrito em 1 Coríntios 12, 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, isto é, para edificação da igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Aqui o plural línguas aparece porque Paulo está referindo ao verdadeiro dom de línguas. Falar em línguas somente tem propósito na igreja quando há interpretação. Sempre que Deus concedia o dom de línguas, lhe também concedia o dom da tradução, de modo que seria edificante. O dom nunca deveria ser usado sem tradução, para que a igreja fosse sempre edificada. É verdade. Já que falar em outra língua sem ter como interpretá-la não traz nenhuma edificação para a casa de Deus, então é melhor ficar calado, assim como diz Paulo. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 28. Na verdade, o que todos precisam entender é que o dom de falar em outras línguas foi concedido ao povo de Deus para um fim proveitoso, ou seja, para anunciar o Evangelho aos quatro cantos da terra, e não para apresentar na igreja um espetáculo dramático por meio de mistérios, sem nenhuma utilização para os ouvintes. Pois, como está escrito, o que fala em outra língua, não tendo como interpretá-la, a si mesmo se edifica, e este não é o propósito de Deus. Por isso, cada qual deve se dominar, ficando calados em vez de trazer palavras confusas, pois, como está escrito, verdade é. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Com toda certeza, são os próprios profetas que têm de exercer controle sobre eles próprios. Deus não quer experiência fora do espírito ou fora da mente. Aqueles que recebiam e proclamavam verdade tinham de ter a mente limpa. Nada de bizarro, estático, transcendental ou espantoso em receber e pregar a palavra de Deus, como acontecia com as experiências demoníacas. Veja o significado da palavra bizarro, estático, transcendental e espantoso. Bizarro, esquisito, estranho. Mini Dicionário Ruth Rocha, página 92. Estático, posto em estase ou arrebatamento espiritual, admirado, perplexo. Dicionário Prático, página 25. Transcendental, sistema que se baseia na razão, dispensando a análise e a observação. Dicionário Ruth Rocha, página 613. Espantoso, surpreendente, incrível. Dicionário Luft, página 262. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aqui está a chave para todo o capítulo. A igreja, em adoração a Deus, deveria refletir o caráter e a natureza dele, porque ele é um Deus de paz e harmonia, ordem e clareza, não de confusão. E esta é a mais pura verdade. Por isso assim está escrito: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Romanos 14, 18 e 19.